Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Antônio, chega aqui, Padre Antônio, chega aqui. Novo vigário paroquial, 77 anos de doação e serviço à igreja e 50 anos de padre. Então, é um privilégio para a nossa catedral ter um padre desse calibre trabalhando, servindo aqui. Quando quiser uma orientação, uma boa confissão, procure o Padre Antônio. Aí vocês vão aliviar também o Padre Jorge, o Padre Dívio e o Padre Luiz. Mas não por isso, é um homem sábio. Então vamos acolhê-lo com uma forte salva de palmas. Quero acolher o seminarista Henrique, né? Fique em pé, vocês já viram em várias celebrações. Último ano de teologia, ano que vem será ordenado já padre. Tão novo, né? Mas muito convicto na vocação. Então, meninada, nem olhe para esse menino, né? Ele é da igreja, já é de Cristo. Então, logo, logo, também vai exercer o ministério diaconal e presbiteral. Vai passar o ano inteiro conosco aqui nos finais de semana, fazendo pastoral. Vamos acolher o Henrique com uma forte salva de palmas. Quero acolher as 3 crianças que serão batizadas hoje, a Laís, a Laura e o Davi. Fique em pé aí, quem está com o filho, a filha, fique em pé, vire-se para a Assembleia. 3 novos católicos, a nossa família cresce, cada vez mais, todo domingo, olha aí, ó. Quero acolher também o casal jubilar, 50 anos de união matrimonial. O seu Mário, a dona Inês, Gotardo, fiquem em pé. Veja lá, ó. Felizes. Querida comunidade, nesse 3º domingo da Quaresma, a palavra-chave que Deus nos revela, que é ao mesmo tempo um convite, uma ordem, conversão. Repita copada essa palavra.
É tempo de mudança. É tempo de transformação. Nos 2 primeiros domingos da quaresma, fomos preparados para entrar nesse espírito de penitência, de oração, de esmola, de jejum. Mas hoje, de maneira especial, Deus nos convida a se converter. E vocês vão ficar impressionados, porque a palavra de Deus diz de maneira muito clara que a conversão deve se dar em relação a Deus, a imagem que a gente tem de Deus. Tem muito católico que tem uma imagem errada de Deus, como os discípulos de Jesus, que se aproximaram de Jesus e apresentaram as desgraças, as mortes, a morte acidental de uma torre que cai e mata 18, a morte provocada por Pilatos, que manda matar dentro do templo os judeus que estavam rezando. É como se os discípulos dissessem: Deus puniu, Deus matou, porque eles pecaram. Quantos de nós temos essa imagem de Deus? De um Deus que pune, de um Deus que é a origem do mal, de um Deus que gera desgraça, num Deus que condena. E Jesus é muito claro, hoje no Evangelho, quando usa a parábola da figueira. Ela não deu frutos, a figueira. E o conselho que ele recebeu é que cortasse a figueira, eliminasse a figueira. E aí as palavras finais do Evangelho de hoje, eu gostaria que você repetisse com o Padre. Repita com o Padre, Jesus dizendo: Senhor, deixa a figueira, ainda este ano, vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Olha a atitude de Deus para conosco. Quando a gente está numa vida de pecado, quando a gente está estéril, quando a gente não gera frutos, olha a imagem de Deus que Jesus apresenta. Ele não tem prazer de destruir, Ele não destrói, Ele não tem prazer de condenar e não condena. Pelo contrário, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos salvar, Deus estende a sua mão. Ele quer de todo jeito que nós, como figueiras, produzamos frutos. E aí vem algo muito importante, queridos irmãos e irmãs. Quando os discípulos apresentam essas desgraças, qual é a interpretação que a gente deve fazer? E que a palavra de Deus também nos ajuda a entender. São sinais de que o mal existe, que o mal está no mundo, mas que não tem origem em Deus. Deus não faz o mal. Recentemente eu visitei uma senhora que tem 38 quilos, caiu numa depressão profunda, e um medo horrível de morrer, medo de ser condenada, medo de tudo. Ela ouve vozes. Claro, uma pessoa com depressão acaba ouvindo vozes, mas ela era incapaz de repetir o nome de Deus, era incapaz de invocar os santos anjos, era incapaz de pedir socorro a Maria. Por quê? Por que ela agia assim? Porque antes da sogra morrer, ela não perdoou a sogra. Ela não deu perdão à sogra. E agora repete constantemente o nome da sogra, porque ela foi incapaz de perdoar a sogra. E agora, prestes a morrer, ela lembra das coisas ruins que fez aos outros. E não foi pouca coisa, não. Muita coisa ruim fez aos outros, sobretudo pessoas do seu círculo familiar. No final da vida, esses são os frutos podres que ela apresentou. Mas ainda neste momento da vida dela, Deus enviou o Padre, como esse agricultor, para podar, para cavar, para colocar o adubo. Ainda há tempo. É como se Deus dissesse: ainda há tempo para você mudar, se converter, perdoar. Na vida nossa, amado irmão, amada irmã,
Não é diferente. Se vocês pegarem a primeira leitura de hoje, Deus, Ele vê a dor, o sofrimento. Deus vê o povo oprimido, machucado, ferido. E o que Deus faz? Chama Moisés para ajudar esse povo. Deus não assina embaixo ao sofrimento. Deus não é autor do mal e não aceita o mal. Ao ponto que ele pede, Moisés, vai falar com o faraó. É bonita as expressões de Deus. Repita com o padre, eu vi a aflição do meu povo. A aflição do meu povo. Que Deus viu? Aflição. Quem de nós não passa por momentos de aflição? E olha qual é a atitude de Deus quando nós experienciamos isso. Ele vem em nosso socorro. Diz ainda Deus de maneira muito clara, eu ouvi. Repita. Eu ouvi. O seu clamor. O seu clamor. Olha o que Deus, como Deus é. Ele vê. Ele ouve. E não para por aí. Repita com o padre. Desci. Desci. Para libertá-los. Para libertá-los. Das mãos dos egípcios. Das mãos dos egípcios. Deus vê. Deus vê. Deus ouve. Deus ouve. Deus liberta. Deus liberta. Vamos parar por aí, porque tem tanta ação de Deus nos verbos usados nesta leitura. Então Deus não oprime, Deus não machuca, Deus não fere, Deus não faz o mal, Deus não concorda com o mal. Se a gente pegar na Sagrada Escritura, quando Deus parece estar irado, Ele está irado contra o pecado, não contra o pecador, jamais. Porque o pecador é como a figueira, Ele quer fazer produzir frutos, quer que esse pecador se converta. Para terminar, Salmo de hoje, Salmo 102, diga para quem está do teu lado o número do Salmo. Só as mulheres, repita com o padre. 102. 102. Só os homens. Agora coloca a tua mão no coração, como o padre está fazendo. Vamos ver se eu lembro de cor, né? Vocês também. Reze com o padre, o Senhor faz o mal. Não faz o mal. O que vocês disseram? Não. É isso que diz o Salmo? O Senhor pune? Não. O Senhor manda desgraças? Não. Olha o que diz o Salmo. Atenção, atenção, crianças. Repita com o padre, toda a assembleia, o Senhor é bondoso. É bondoso e compassivo. e compassivo. Perdoa toda culpa. Perdoa toda culpa. Cura toda enfermidade. Cura toda enfermidade. Da sepultura Ele te salva. Da sepultura Ele te salva. Te cerca de carinho e compaixão. Te cerca de carinho e compaixão. Quando você apresenta essa imagem de Deus para uma criança, ela se sente atraída. Eu sei que os pais, para fazer a criança ficar quietinha na igreja, falam, olha lá o padre, né? Qual é a imagem que apresenta do padre? Aquele que castiga, às vezes, né? Aquele que corrige. Eu sei que a intenção é boa. Mas, às vezes, quando a gente quer corrigir a criança, a gente distorce, às vezes, a imagem de Deus. Apresenta um Deus que não é o verdadeiro. Um Deus que pune, um Deus que julga, um Deus que condena. Quanta gente que tem essa imagem de Deus. Por isso vem a missa, né? Porque tem medo de ser condenada por Deus. Não vem à missa porque ama a Deus. Ou se sente amado por Ele. Não vai confessar porque sabe que na confissão recebe a misericórdia de Deus. Vai por medo do inferno confessar. Olha a diferença. Então, a liturgia da palavra deste terceiro domingo da Quaresma fala de uma conversão da nossa imagem de Deus. E Jesus, o Evangelho é muito claro. Deus é Pai.
Evangelho de ontem, da parábola do filho pródigo. Deus ama o filho mais novo, Deus ama o filho mais velho, apesar dos pecados que ele tinha. Deus é amor. Como diz o Salmo, Deus é bondoso e compassivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu-se Pôncio Pilatos, foi